Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Aurianderson Amaro, ator, diretor, pesquisador das artes cênicas e escritor aqui de Fortaleza, no Ceará. E aí eu vim hoje falar com vocês um pouco sobre a minha pesquisa que eu fiz quando eu cursei licenciatura em Educação Física. Essa pesquisa foi eu procurei fazer uma ponte, né, entre o teatro e a educação física, que são duas artes, dois modos, né, de se comunicar que eu adoro muito. Inclusive, o motivo de eu fazer, né, de eu cursar educação física foi o teatro. E aí dentro da minha pesquisa, né, que foi a preparação corporal de atores através da propriocepção, foi resultado de uma investigação minha, enquanto ator, enquanto artista, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo processo do corpo, sabe? E aí eu queria entender bem mais a fundo, biologicamente, o que acontece dentro do nosso corpo de artista, quando estamos em cena, quando estamos preparando o corpo para algum personagem, enfim. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa que eu fiz de 2017 para 2018 pela Universidade do Vale do Acaraú, aqui no Ceará, onde eu tinha, nessa época eu estava dirigindo um espetáculo, que foi o espetáculo Contra o Altidel, junto com outros diretores pelo grupo Arte de Viver. E aí nessa época eu fiz a pesquisa com esses atores e atrizes deste espetáculo. O que acontece? Primeiro, no primeiro momento, eu tive uma conversa com os pais, com os alunos e com os outros diretores sobre como seria o processo de pesquisa, quais as medidas, né, quais exercícios, atividades que eu ia propor junto com o grupo e o que eu queria deles também, né, porque a gente teve um processo também de pegar relatórios, entrevistas, enfim, primeiro eu tive esse contato. Depois disso eu passei por um processo de observação, onde eu observei todos os atores, né, desse espetáculo, que eram bem mistos. Nós tínhamos crianças, adolescentes e até alguns adultos no elenco. Então, passando um tempo observando, né, esses atores, eu encontrei um pequeno déficit, né, que é o que eu queria para minha pesquisa. Eu vi que estava precisando fazer com que eles entendessem um pouco mais sobre o próprio corpo, né? Esse corpo em relação a ele mesmo, esse corpo em relação ao espaço, esse corpo em relação aos outros atores e atrizes em cena. Então, um campo de investigação que eu já vinha, né, estudando foi a preparação corporal, né? A função do preparador corporal, que é uma função que já existe há muito tempo atrás, e que desde então ela vem se desenvolvendo. Então agora eu vou falar um pouco sobre o que é, né, esse preparador corporal. Bem, a função do preparador corporal, como eu havia dito, é uma função muito antiga, que vem sendo estudada, vem sendo ampliada. E antes ela não tinha essa nomenclatura, né? Preparação corporal ou a função do preparador corporal. Tinha outras. E, inclusive, os próprios artistas, com os diretores, enfim, eles faziam essa função. Então, eles mesmos, durante o processo, estudavam o corpo dos personagens, o trabalho de movimentação, se eles precisavam, por exemplo, tem uma preparação em circo, em dança, eles mesmos investigavam, chamavam alguém específica da área para fazer isso. Mas com o tempo, né, essa função ela vem sendo bastante estudada e ela vem sendo, inclusive, muito disseminada, né? É uma função vista como uma função muito primordial, às vezes, dentro do processo teatral, assim, do processo de criação. Porque ela vai ajudar o elenco, ela vai ajudar o diretor a entender esses corpos, a amplificar, a ampliar os movimentos. Aqui no Brasil, nos anos 70, Klaus Viana e Ângelo Viana, eles fizeram a preparação corporal de um espetáculo, né, que foi a Ópera dos Três Vinténs, dirigida pelo José Renato. Foi uma das primeiras vezes que teve duas pessoas, no caso, que fizeram esta função. Desde então, eles vêm fazendo outros
outros trabalhos desses, né, de preparar corporalmente atores, bailarinos, em outras companhias. Então eles foram as pessoas que deram esse pontapé inicial, né, junto com alguns outros, para que a função do preparador corporal existisse, né, dentro desse processo teatral. E antes, nessa época deles, era conhecido como coreógrafo de cena. Depois teve outras, expressão corporal de cena, até que hoje a gente utiliza muito isso, né, preparador corporal. E aí, eles inclusive, em 2008, eles juntaram vários estudiosos, especialistas na área e criaram uma especialização, né, um curso de especialização em preparação corporal, lá no Rio de Janeiro, na faculdade que eles têm. E isso foi muito legal porque isso ampliou, né, o campo, várias pessoas tiveram a oportunidade de estudar, de se formar nessa área e trabalhar junto aos grupos. Mas o que o preparador corporal faz? Qual a sua função? Quais as ferramentas que ele utiliza? O preparador corporal ele vai estar junto com o elenco. Tá? Inclusive pode ser uma pessoa no elenco, né? Ela pode ter essa função. E aí ele vai ter um olhar mais clínico ao movimento, ao corpo, à expressividade dos atores. Então, ele conversa com o diretor diz para ele mais ou menos o que ele quer. Eles faltam melhorar a expressão corporal, a expressão facial, eu quero que eles aprendam circo, que eles aprendam dança para essa cena. Então, dentro dessa conversa, o preparador corporal vai criar uma metodologia de ensino, né, uma metodologia de trabalho e vai aplicar junto aos atores, certo? Então ele tem que ter um olhar muito sensível, ele tem que ter um olhar muito esperto mesmo, e tem que ter uma desenvoltura junto com os atores, ele tem que ter um olhar para o espetáculo, como que ele faz, né, para que aquele espetáculo ele cresça enquanto corpo, né, enquanto movimento. Então, e aí dentro disso, ele pode utilizar várias ferramentas, né? Como eu disse, isso vai muito do diálogo dele com o diretor e com os atores. Ele pode ir para o circo, ele pode ir para a dança, ele pode ir para a capoeira, né? Não necessariamente ele tem que ensinar aquilo, mas ele pode usar ferramentas daquilo para trabalhar outras coisas, certo? Então, assim, dentro da minha pesquisa, quando eu identifiquei aquele problema que eu disse, poxa, eles estão tendo uma certa dificuldade dessa percepção do próprio corpo, de perceber o próprio corpo com ele mesmo, com o espaço, com os outros colegas, porque isso vai influenciar quando ele for criar um outro corpo, que é o corpo do personagem. Então antes ele tem que se entender, e aí quando ele criar o corpo do personagem, o corpo tem que entender que ele está fazendo uma adaptação. E aí foi que eu cheguei na propriocepção. Bem, a propriocepção é algo muito interessante que nós temos, né, todos nós seres humanos temos naturalmente no corpo, biologicamente. Propriocepção, né? Propriocepção é uma palavra em latim que significa percepção de si mesmo, uma autopercepção. É uma função, né, que nosso corpo possui de identificar a relação do nosso corpo com os membros, a relação do nosso corpo com o espaço, certo? É algo que realmente existe biologicamente. O que acontece? Nós temos o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. E aí a propriocepção, ela acontece, né, uma via de mão dupla. São trocas de informações entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Para ficar mais entendido, é como se o sistema nervoso central se localizasse aqui, né, no encéfalo, no cérebro, e o sistema nervoso periférico fosse para as extremidades, né, através da coluna vertebral, vai para os braços, para as pernas, enfim. No nosso corpo existem, né, espalhados proprioceptores, que são ferramentas que os nossos órgãos têm de entender o espaço, né, de se comunicar com o espaço, com o outro. E aí ele manda informações através do sistema nervoso periférico para o cérebro, para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai mandar um código, né? Ele vai mandar uma outra reação para o corpo, tá? Então é uma funcionalidade que o corpo possui.
E aí ela vai identificar, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu fecho os olhos, eu estou aqui, eu consigo saber, sem olhar, que a minha mão está fechada, que o meu braço, né, ó, ele está com uma certa angulação. Se eu mexer a cabeça, o meu corpo está identificando que eu estou mexendo a cabeça, e aí ele vai procurar manter esse equilíbrio, certo? E isso através da propriocepção, através desses receptores que existem em alguns lugares, que eu vou já falar sobre eles, e aí eles vão mandar uma informação para o meu cérebro, e meu cérebro vai mandar uma resposta motora, certo? Para que eu entenda, né, dessa localização espacial e do meu próprio corpo. E aí é uma coisa bastante utilizada dentro da educação física, dentro da fisioterapia, inclusive, e o teatro também utiliza. Na faculdade, quando eu fui estudar mais sobre a propriocepção, eu vi que o teatro utilizava muito disso, que tinham estudos sobre isso. E aí eu fiquei maravilhado, né? Aí eu disse, é aí que eu vou achar a ligação que eu quero entre educação física e teatro, dentro desse ramo da preparação corporal de atores. Onde estão localizados esses proprioceptores? Em vários lugares, mas existem 3 lugares que eu acho muito interessante para quem quer utilizar a propriocepção dentro do trabalho corporal de ator, né? Seja para a criação de personagem, seja para a criação de movimento, enfim. O primeiro são os órgãos tendinosos de Golgi. Esses proprioceptores, eles ficam localizados dentro dos tendões. E aí eles são responsáveis por captar informações quando, por exemplo, eu exerço muita força sobre um certo membro, né? Sobre uma certa articulação. Quando eu exerço muita força sobre ele, vai haver uma informação que o proprioceptor vai mandar, né, para o meu cérebro, o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai mandar uma resposta motora. Ou seja, se eu, por exemplo, estou botando muita força nas mãos, e aí a resposta motora, para com isso. Né? É o corpo dizendo, para com isso, não coloca tanta força aí, porque senão você vai se machucar, certo? Então, vai haver sempre uma resposta motora. Existem outros proprioceptores localizados nos fusos neuromusculares. Os fusos neuromusculares, eles estão dentro dos músculos, e aí eles vão dar informações para o meu cérebro quando eu estou, por exemplo, fazendo um alongamento, e aí eu estou esticando demais, alongando demais esse músculo. Então, o sistema nervoso central vai mandar uma resposta motora. E aí é nesse momento que você sente uma dor, que você sente o músculo, né, fazer um espasmo, porque houve uma informação, né, direta, rápida, porque é uma informação que você nem pensa, é algo que acontece, é muito rápido, né, uma resposta motora muito rápida, então você faz isso. Por exemplo, se eu estou fazendo um espaccato, né? Estou lá esticando a perna, existe um momento em que eu tenho que parar. Você sente que você tem que parar. E são esses proprioceptores que dizem isso. Porque senão você iria se machucar, você não ia ter um meio de saber, né? Um momento de parar. E aí você iria. Então esses proprioceptores, eles mandam essa informação e o cérebro diz, ó, vamos parar por aí. Um outro local onde estão localizados os proprioceptores é no sistema vestibular, né, junto à cóclea no ouvido. E aí esses proprioceptores são responsáveis por dizer ao meu corpo o senso de localização e equilíbrio, certo? E equilíbrio principalmente. Isso acontece, por exemplo, quando eu estou em cena e aí eu tenho que fazer alguma movimentação que me desestabiliza. E aí, como que o meu corpo se localiza? Como é que ele vai fazer para se equilibrar? Através desses proprioceptores que estão no sistema vestibular, junto à cóclea, né? E aí eles mandam essa informação e o meu corpo se adapta. São esses 3 locais que eu acho muito interessante a gente saber, para quando a gente estiver criando um personagem,
fazendo alguma movimentação de cena, eu consiga entender esse processo que está acontecendo dentro do meu próprio corpo, certo? Dentro do teatro, gente, isso é muito bacana. Eu, enquanto ator, enquanto diretor, eu trabalho muito com a propriocepção com os meus atores, porque isso faz com que eu entenda a relação que se estabelece, né, entre o meu corpo, o espaço entre o meu corpo e o próximo, certo? Então é para isso que é interessante. Dentro desse espetáculo foi algo que fez muita diferença. Depois que a gente fez vários exercícios, atividades para estimular os proprioceptores, a gente teve um ganho enorme junto com os atores para a construção dos corpos, né, desses personagens, para a movimentação de cena. Então foi algo bastante rico. Eles mesmos fizeram vários depoimentos falando o quanto que foi interessante. E aí desde então eu venho aplicando. Inclusive, depois que eu apresentei a monografia, que foi aprovada, eu participei da semana acadêmica da universidade, foi um trabalho super bem visto. E eu tive uma honra, um prazer, né, de receber o convite para o trabalho ser publicado neste livro. Esse livro é o Práticas de Ensino, Semeando Produções Científicas Parceiras. Nele contém vários artigos científicos, várias monografias, dentro desse processo, né, de educação, de produção científica. E aí a minha monografia foi publicada nesse livro, fazendo com que eu possa, né, que é uma coisa que eu estou fazendo desde então, compartilhar essa pesquisa junto a outros grupos, a outros artistas e a quem estiver interessado. E aí eu quis trazer isso para vocês. Eu acho interessante que a gente entenda, né, sobre isso. Todo e qualquer conteúdo sobre teatro, né, é importante a gente estudar, a gente se aprofundar um pouco, a gente entender, porque é assim, né, de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo esse aprendizado. Bem, galera, agora que vocês entenderam na teoria o que é a propriocepção e como a gente pode utilizá-la para o teatro, nós vamos agora fazer alguns exercícios práticos para a gente poder entender como que ele funciona no nosso corpo, como que a gente pode estimular a propriocepção para o nosso trabalho corporal de atriz, de ator, né, ou de qualquer outra área artística, tá bom? E aí eu vou chamar minha amiga Carita Gardenia aqui, lembrando que nós estamos de máscara, tá? Ela é minha amiga também de ensaio, a gente estava criando um espetáculo agora. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, tá? Sem precisar, né, de qualquer algum outro suporte assim, de materiais, né? E num espaço também razoavelmente pequeno, né, que você tem em casa, tá bom? Então a Carita vai me ajudar. A gente vai sempre começar com um pequeno alongamento, né, para a gente entender esse corpo. E esse alongamento que eu vou passar já é em cima de propriocepção, tá certo? Então, Carita, eu vou te pedir para ficar aqui no meio, olhando para lá, certo? Relaxa o corpo. E agora nós vamos fazer um detalhe, né, que é interessante para a gente entender esse nosso corpo. Fechar os olhos, certo? Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente perde, né, a noção um pouco assim, desse espaço. Então, quando a gente perde essa visão, né, porque a gente fechou os olhos, a gente vai começar a ativar os outros sentidos, tá bom? E a propriocepção é um deles. Um outro detalhe é que a gente vai começar de cima para baixo, né, dos membros superiores para os membros inferiores. Primeira coisa, a gente vai rotacionar a cabeça, tá certo? Primeiro para frente. Aí a gente vai sempre contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, agora para trás. E aí abre a boca. 1, 2, 3, 4, 5. Volta para o meio e vai para o lado agora em 1, 2, 3, 4, 5, para o outro em 1, 2, 3, 4, 5, volta para o meio. Agora a gente vai também balançar a cabeça, só que agora aqui, né, nesse sentido, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. E agora o giro completo. E aí, em 5 segundos, vem devagar, 2, 3, 4, 5, e vai rotacionando, em 1, 2, 3, 4, 5, e aí por aí vai, certo? Vai
Sempre contando, contando. Quando a gente está rotacionando a cabeça de olhos fechados, a gente perde um pouco essa noção de espaço e aí está ativando a propriocepção para ter este entendimento, certo? Ok, parou. A gente vai agora subir os braços lá em cima, sempre de olho fechado. E agora a gente vai botar um pequeno desequilíbrio, tá bom? Ou seja, ficar de ponta de pé. Neste momento, a gente está ativando os proprioceptores da musculatura da cóclea, né? Porque é ele que vai ver essa questão do equilíbrio. E também, opa, isso, busca esse equilíbrio. Normal, olha isso. Baixou devagar. Volta. Olha só, gente, vocês viram que ela desequilibrou um pouco? Agora ela vai fazer com o olho aberto, certo? Esse mesmo exercício com o olho aberto. Vamos ver se ela vai desequilibrar, tá bom? Foi. Ó, ela tem um pouco mais de estabilidade, porque a gente está acostumado a usar, né, a visão para ter essa dimensão do espaço, mas quando a gente fecha o olho, a gente perde esse sentido. Fecha o olho. Olha aí, ó, ela já fica um pouco desequilibrada. Ou seja, com o tempo, né? Pode abrir. Com o tempo, ela vai fazendo esse exercício, você vai se acostumando, tá? A ficar nessa posição de olho fechado, sem estar desequilibrando tanto. Tranquilo, gente? Continuando, agora nós vamos abrir os braços, fechar os olhos, né? Praticamente. E aí a gente vai fazer uma pequena rotação. Isso. E nessa pequena rotação, a gente está ativando aqui a musculatura, né, dos membros superiores, aqui do braço, antebraço. E aí a gente vai colocar um detalhezinho para poder trabalhar aí a propriocepção. Vai parar um pouco devagar. Tu vai se equilibrar, ó. Olha para mim, só para eu fazer, tá, gente? Ela vai estar aqui. Ela vai, ó. Se puder mostrar um pouco o pé, ó, a gente está aqui, com o pé todo no chão. A gente vai colocar um pouco para o lado, certo? Vai rotacionar o braço com o olho fechado. E aí vai ficar trocando para o lado e para o outro. Isso. Sempre 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai lado. E lembrar de sempre. Opa! Lembrar sempre de ir alongando também. Pode fechar a mão, né? Abrir, fechar, virar o pulso. Muito bem. Ok. Agora nós vamos para um próximo exercício. A gente vai abrir um pouco a perna. Flexionar um pouco o joelho. Colocar a mão na cintura. E vai fazer um pequeno giro para o lado, para o outro, não é um giro mesmo, completo. Liberar essa parte da cintura, né, do quadril. Aí a gente vai agora ampliando esse movimento, tá? A gente começou com um pequeno bambolê, agora esse bambolê vai ficando maior, certo? Maior. Lembrar os olhos fechados. Porque quando a gente fecha também, a gente começa a entender esse movimento. Onde é que está a minha cintura? Está para um lado, está para o outro, está para trás, para frente, né? A gente vai entendendo. E um pouco mais agora. Ok, vai parando devagarzinho. E agora a gente vai passar para os membros inferiores, né? As pernas. A gente vai fazer um exercício que é muito legal, inclusive para a criançada. Eles adoram quando a gente faz isso, tá? A gente... Fica um pouquinho para lá, só para eu mostrar para eles. A gente vai colocar o nosso corpo em desequilíbrio. Mas não é em queda, viu? É em desequilíbrio. A gente vai experimentar o quase cair, mas não vai cair. Como? A gente vai sempre subir um pouco o pé, vai projetar esse corpo para frente, vai experimentar essa sensação de quase queda, para trás, para o lado,
certo? Primeiro com o olho aberto e depois com o olho fechado, tá bom? Primeiro com o olho aberto. Isso. Essa sensação de quase queda. Se desequilíbrio. Isso. Vai experimentando formas. Isso você pode fazer com um grupo também, assim, é bem legal. Mas você em casa você consegue fazer de boas. Isso. Nesse momento, gente, desse exercício, os proprioceptores que estão na musculatura, eles estão entendendo, buscando esse equilíbrio, né, para que esse corpo não caia, e também que estão localizados onde? Nas articulações. Além da cóclea, né, que é o equilíbrio aqui. Agora a gente vai experimentar com o olho fechado. Cuidado, tá bom? Vai devagar. Vai buscando formas, sejam criativos. Isso. No começo é natural você não se arriscar tanto. Depois você vai ganhando confiança, seu corpo vai entendendo esse espaço e aí você vai ganhando confiança, tá? Isso! Cara, o que tu achou quando tu fez de olho aberto e depois quando tu fez de olho fechado? Sentiu alguma diferença? Sim, a confiança. Uhum. Você não, eu particularmente não confiei em ir rápido. Eu fiquei, será que eu estou muito perto do chão? Será que eu não estou? Sim. Essa questão da proximidade e de quando eu fui para trás também, de ter medo. É como se o olho aberto trouxesse mais segurança para vocês. Sim, sim. Ó, é interessante a coisa que ela falou. Será que eu estou longe do chão? Será que eu estou perto? Né? Será que eu estou longe da parede ou estou perto? Vocês aqui em casa, né? E a casa tudo bem. Quando vocês estão num ambiente que vocês já estão acostumados, no escuro, por exemplo, você consegue saber onde é o interruptor, né? No escuro, às vezes você acorda de manhãzinha, assim, você ainda está dormindo, você vai direto para o banheiro, sabe onde é que está a escova de dente, sabe onde é... Uma coisa que eu falo muito com as crianças, tipo, a gente está tomando banho, e aí cai shampoo no olho, e você sabe onde é que está, onde liga o chuveiro, né? Onde abre o chuveiro. Você está aqui, você tufa. E olha que tem vários espaços, você automaticamente, porque o seu corpo ativou já a propriocepção, com esse tempo, né, de prática, e ele sabe onde é que está. Nesse caso, como é uma das primeiras vezes que você está fazendo de olho fechado, é normal você não confiar. Com o tempo, a gente vai confiando, né, nesse desequilíbrio e tal. E isso vai ajudando, né, nesse trabalho teatral, de dança também, porque é o seu autoconhecimento, né? Nós vamos agora para um outro exercício. Aqui no meio também, de frente para a nossa câmera, para a galera que está de casa. A gente agora vai buscar realmente esse desequilíbrio um pouco maior. A gente vai, com o olho fechado, pegar a perna direita e puxar lá atrás. Vou ficar aqui perto dela, viu? Tem gente que fazendo isso com o olho aberto já não consegue, mas de olho fechado. Opa! Ó, busca entender o teu corpo. Onde está localizado? Nesse espaço. Pode trocar de perna, devagarzinho. Vai para a outra perna. Calma. Equilíbrio. É nesse momento que os proprioceptores estão sendo ativados para manter o equilíbrio dela, manter a consciência dela dentro desse espaço. E a consciência
em relação ao seu próprio corpo. Volta ao normal. Quando a gente está aqui, os proprioceptores eles estão lá, mas não estão necessariamente funcionando assim. Mas quando você coloca o seu corpo em desequilíbrio e de uma maneira que você não está acostumado no cotidiano, eles automaticamente ativam para poder manter você, né, nesse processo homeostático, né, nesse processo natural, equilibrado, né. É da mesma forma, assim como a própria respiração, né, ela existe a manutenção da vida, pela manutenção da vida. O seu corpo ele não para de respirar sozinho. Só se você estiver com alguma doença, né, alguma coisa acontecer. Mas sempre tá. E aí quando você, por exemplo, faz um aquecimento, o que acontece com a sua respiração? Muda. Ela muda, você fica mais ofegante, a frequência cardíaca ela cresce, né, aumenta, bombeia mais sangue. Porque o seu corpo ele tem que manter você viva, consciente. Da mesma forma, a propriocepção. A gente também pode fazer um exercício de agachamento aqui, ó. Sempre aquele exercício, né, que a gente faz em casa aqui, ó, né, muito bom para as pernas, para as coxas, né. Uma coisa é você fazer com o olho aberto, agora outra coisa é você fazer com o olho fechado. Você sente uma pequena diferença? Poxa, o que está acontecendo? Será que eu estou em cima, eu estou embaixo? Tal hora você não sabe onde é que você está mais. Uma outra coisa, baixou lá, aqui. A gente vai rotacionar assim, ó, um lado e outro, lado e outro. É um outro que você pode estar exercendo, tá? Ok, parou no meio. Gente, é isso. Lembrando que aqui foram alguns exercícios que vocês podem estar fazendo em casa, tá? Num ambiente razoavelmente pequeno, né? Que você consegue trabalhar essa propriocepção. Hoje eu trouxe o detalhe de fechar o olho, mas existem várias outras formas, né? Normalmente eu adapto alguns exercícios que eu aprendi na educação física, né? No circo, na capoeira, para o teatro e vice-versa. Eu vou pegando alguns exercícios que eu vou entendendo no meu corpo e vou adaptando, né? Para que traga essa autoconsciência, tá certo? Então, assim, vocês podem praticar qualquer coisa, vocês podem me adicionar. Eu vou deixar na descrição, né? O meu Instagram, também o meu telefone, também e-mail, que vocês podem estar acessando toda a pesquisa que foi feita e vocês podem falar comigo a qualquer hora, tá? Podem me chamar também para os grupos aí que a gente vai fazendo essa troca, que é bem legal, é bem importante, tá? Agradeço demais e é isso. Até a próxima. Cara, quer falar alguma coisa? Obrigado, gratidão. Obrigado também ao Naldo que está aqui gravando e a vocês que estão assistindo, tá certo? Tchau, gente!